Fala pessoal, me chamo Rafael, eu sou investidor do mercado de criptomoedas há 4 anos. E nesse vídeo aqui eu quero trazer uma visão sobre o momento atual das altcoins. Eu sei que eu já fiz um vídeo já separado sobre altcoins, mas eu fiz num contexto mais geral, né, num contexto de explicar o que são as altcoins. Só que no atual momento do mercado, né, a gente vê que as altcoins elas não estão entregando, pelo menos até o momento, retornos de acordo com os retornos que o Bitcoin está entregando nos últimos anos. Porque assim, o que dizem muito sobre as altcoins? O que o mercado, né, em geral, e vários youtubers que fazem conteúdos no nicho das criptomoedas falam? Aqui no caso as altcoins, elas, quando o Bitcoin sobe, as altcoins sobem muito mais do que o Bitcoin, né? E quando o Bitcoin cai, as altcoins caem muito mais do que o Bitcoin. Essa informação, ela é certa, mas em partes. Depende muito do momento. No momento atual, o Bitcoin ele está altamente descorrelacionado com as altcoins. Então, tal que a dominância do Bitcoin, no dia de hoje, ela está aqui em 60%. No caso, a prioridade do Bitcoin, a prioridade do mercado é mais ter Bitcoin do que altcoins. Mesmo o Bitcoin estando em máxima histórica, em máximas históricas, né, e lateralizando por um período, já era para as altcoins, já era para elas estarem dando um retorno pelo menos proporcional à alta do Bitcoin, mas não é isso que estamos vendo no momento. Certo? E o que eu quero dizer com não estamos vendo no momento? Uma hora, essa dominância do Bitcoin, ela vai bater um topo. Esse topo pode ter sido agora, pode ter sido formado agora, como eu acho que foi formado, sim. Então tá o que no gráfico semanal, né, essa barra aqui, ela teve uma grande sombra, né, vendedora no caso, de pelo fato de que as altcoins elas conseguiram recuperar um pouco, né, dessa forte queda que teve aí no dia 2 de fevereiro. Então, se a gente for ver aqui, né, for voltar ao passado, né, olhar o passado, né, o passado ele não se repete, mas ele rima, a gente pode ver que no ciclo passado, né, das altcoins, quando as altcoins ainda eram muito menores do que são hoje, né, que teve um período aqui de lateralidade, que foi, no caso, o bear market de 2017, né? Aqui foi o bull market de 17. A gente pode ver que as altcoins elas só começaram a subir de verdade a partir de dezembro de 2017, que já foi ali no final do ciclo de alta do Bitcoin. Só que o Bitcoin ele bateu o topo em 2018, só que as altcoins, né, de novembro a janeiro, né, elas tiveram uma forte alta no total das altcoins, né? Se eu for pegar aqui graficamente, né, em basicamente 3 meses, tivemos uma alta aí de 310% no total das altcoins em 2017. Ou seja, as altcoins elas estão um pouco atrasadas do Bitcoin, sim, mas as altcoins elas só tendem a entregar um retorno positivo muito maior do que o Bitcoin quando o Bitcoin encontra um topo, no caso, o seu último topo cíclico. No caso, as altcoins, elas só realmente começam a subir, de fato, no final do ciclo de alta do Bitcoin. E nesse exato momento, eu não acho que estamos no final do ciclo de alta do Bitcoin. Eu acho que ainda tem mais uma pernada de alta, né, chegando aí no Bitcoin. Nesse ciclo aqui, no ciclo passado, de 2021, as altcoins começaram a subir, no caso, em janeiro de 2021, né? Aqui em janeiro de 2021 começaram a subir, subiram mais ou menos ali até fevereiro, né, de janeiro até fevereiro, vou pegar aqui do início de janeiro, 11 de janeiro, 4 de janeiro, até o início de fevereiro, as altcoins subiram basicamente 242% do gráfico total delas. Teve altcoins que subiu 5, 10 mil%, né? Pode até parecer mentira, mas não é. Elas sobem muito, né, quando o Bitcoin ele está ali no seu último ano de alta. Então, a gente pode ver que basicamente elas subiram 200%, mas teve uma semaninha que entregou aqui, né, 33% de correção
para depois voltar a subir novamente mais 200%. Então, se a gente for pegar do fundo aqui, do fundo não, mas pegar aqui de janeiro até maio, as altcoins, no total das altcoins, subiu basicamente 600%. Ou seja, já é entrando ali no último ano de alta da fase do Bitcoin, do ciclo de alta do Bitcoin, que as altcoins elas realmente começam a subir. E nesse ciclo não está sendo diferente, né? A gente pode ver que de dezembro 2024 é como se fosse 2020 do ciclo passado. 2025 é como se fosse 2021 do ciclo passado, né? Então, basicamente, de novembro, quer dizer, de novembro até basicamente dezembro, elas subiram ali no total 100%. Só que agora nos meses de janeiro e fevereiro, elas entregaram uma correção parecida com a correção que vimos ali no ciclo passado, só que um pouco mais estendida em questão de semanas. No ciclo passado foi uma só semana de queda. Nesse ciclo aqui, tivemos uma lateralidade, né? Tivemos aqui uma lateralidade aqui de algumas semanas, né? E que foi uma lateralidade que entregou também uma certa baixa e uma queda aí de 35% no total das altcoins. Então, o que eu quero dizer com as altcoins, elas ainda irão se recuperar? É porque no atual momento faltam catalisadores para as altcoins elas se valorizarem mais do que o Bitcoin. E o que seria um bom catalisador para dar início a finalmente aqui uma temporada de alta das altcoins, né? A queda de juros nos Estados Unidos seria, né, a queda na taxa de juros nos Estados Unidos seria um ótimo catalisador, né, para as altcoins elas começarem aí o ciclo de alta delas. A gente pode ver que o ciclo de taxa de juros nos Estados Unidos está batendo ali na casa dos 4,5%. Enquanto no ciclo passado, em 2021, a taxa de juros, que foi quando a gente teve aquela última pancada de alta do mercado, a taxa de juros estava basicamente em 0,25%. Né? Então a gente pode ver que o momento atual é muito pior para estar entregando alta do que foi em 2021. Porque em 2021, para você pegar empréstimo lá fora, um empréstimo em dólar, você pagava 0,25%. Não sei se é ao ano, é ao mês. Ao mês, você pagava 0,25% ao mês de todos os dólares que você pegou emprestado. Hoje, a taxa de juros está em 4,5%. Ou seja, não é viável para os investidores colocarem o seu dinheiro no mercado de risco se a rentabilidade em dólar está pagando 4,5% ao mês para quem tem dólar, né? Então, assim, o que falta é uma queda a mais nessa taxa de juros nos Estados Unidos. Uma diminuição na taxa de juros faria com que os investidores tivessem mais apetite ao risco, mais apetite para investir no mercado de risco, como criptomoedas, como bolsa de valores, small caps, que são empresas menores listadas na bolsa dos Estados Unidos. Então, o que falta é isso, que é o que tivemos no ciclo passado. Em 2021 não tínhamos taxa de juros, mas a partir de 2022, com a inflação muito alta nos Estados Unidos, eles foram obrigados a aumentar a taxa de juros para conter um pouco a inflação que estava desacelerada. Não, que estava acelerada, não desacelerada, né? Então, desde 2022, tivemos aqui um forte aumento na taxa de juros, né? Tendo final ali em setembro de 2023, que foi quando começou o rally de alta do Bitcoin. Em setembro de 2023, o Bitcoin estava ali na casa dos 25 mil dólares, que foi quando começou a esse rally de alta do Bitcoin. Então, mesmo com a taxa de juros a 5,5%, né, 5,5% para investidores de dólar, o Bitcoin ele continuou a sua alta, né? Só que as altcoins elas não acompanharam na mesma proporcionalidade. Então aqui, ali no final de 2024 tivemos uma queda na taxa de juros, fazendo assim com que tivesse um pequeno rally de alta aqui no total das altcoins, né? Que foi que eu mostrei aqui, de novembro até dezembro, e um mês de alta, já foi capaz de entregar 100% de alta. Então, o que eu quero dizer? As altas nas altcoins, elas são rápidas e são repentinas. Então, a gente tem que aproveitar para realizar lucro enquanto elas estão entregando ali um rally de alta, porque dura às vezes 1, 2 meses.
e quanto mais ciclos passam, quanto mais moedas têm listadas no mercado, né, mais esses ciclos tendem a ser mais rápidos. Ou seja, eu não duvido que quando começar a subir de novo, aqui o total das altcoins, esse aqui é o total das altcoins excluindo Bitcoin e Ethereum, tá? É só de BNB para baixo, da terceira para baixo. Então aqui já é bem enxuto, esse gráfico aqui já é bem enxuto, né? Porque não tem em consideração o valor de mercado do Bitcoin, nem o valor de mercado do Ethereum, que são as duas maiores criptomoedas do mercado. Então eu não duvido, a partir do ponto que a gente está aqui, em intervalos assim de poucos meses, talvez 2 meses, a gente entregar uma alta de mais 100% no total dessas altcoins, formando assim um novo topo de mercado, um novo topo cíclico, né, das altcoins. O que a gente tem que ver também é que a impressão de dólares nos Estados Unidos ainda está um pouco freada, porque o Banco Central dos Estados Unidos ele quer ver uma melhora na inflação antes de voltar a imprimir dinheiro novamente. Ou seja, quando esse gráfico aqui está subindo, quer dizer que tem mais dinheiro no mercado. Então, os investidores eles têm mais apetite ao risco. E quando esse gráfico está caindo, os investidores eles saem do risco e colocam o dinheiro deles no investimento mais seguro, como títulos de dívida do governo americano, né? E esse gráfico ele voltou a subir, mas ele está estagnado há alguns meses porque a inflação nos Estados Unidos ela tem dado uma melhorada, mas não tão boa assim, né? Não está tão não está tão desacelerada a inflação lá, né? Ela está um pouco acelerada ainda. Então, o que falta no momento são catalisadores no macro, na macroeconomia, para os investidores eles saírem dos seus investimentos de baixo risco, que são, no caso, a renda fixa lá fora, né? E tenham mais apetite ao risco, né? Então, basicamente, a visão que eu queria passar nesse vídeo, né, é se você tem altcoin ou pensa em ter altcoin, né, se você pensa em ter altcoin, é um momento muito bom para você estar se posicionando. E se você já tem e tem sofrido com essas quedas no mercado, tenha um pouco mais de paciência, porque esse ano ainda tende a ter corte na taxa de juros. E quanto mais houver corte nessa taxa de juros lá fora, mais os investidores eles vão voltar a ter apetite ao risco. E como eu disse, no ciclo de 2017, as altcoins elas só foram subir no final do ciclo de alta do Bitcoin. Né? No ciclo de 2021, da mesma forma aconteceu. Elas subiram forte no final do seu ciclo de alta. E no ciclo de alta agora, de 2025, eu acredito que elas vão ter, né, uma forte valorização em um curto período de tempo, já ali no final do ciclo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, né? Dúvidas, críticas e sugestões, deixe nos comentários e até a próxima.